Ponto Político de hoje está visitando a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a LERJ. Vamos conversar um pouco com o deputado Sadi Noel, que está completando 7 meses de mandato. Deputado, o senhor digamos assim, é novo, é a primeira vez, né, o seu mandato, o primeiro mandato de deputado. Eu queria que o senhor fizesse assim um balanço, né, desses primeiros 7 meses como deputado aqui na LERJ. Eu cheguei num momento muito importante da minha vida, do amadurecimento. Hoje eu tenho uma idade considerada boa para estar no meio político, que é uma maturidade como homem, tenho 45 anos de idade. Chego num momento difícil da economia do estado do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Chego numa crise política sem precedentes no Brasil, onde a gente não sabe o destino que vai ocorrer amanhã. E eu acho que a democracia sempre tem que prevalecer o voto. Eu acho que se a gente elegeu a presidente Dilma, se a gente elegeu o Pezão, se a gente elegeu os prefeitos, seja quais forem, independente de sigla partidária, tem que valer o sufrágio, tem que valer o voto. Ele só pode ser destituído do seu cargo se cometer falta grave, que será analisado ou pelo Congresso, ou pela Câmara de Vereadores, ou pela Assembleia Legislativa, em caso do governador, ou pela Justiça. Mas é um momento também gratificante. É um momento que você cresce como político nas adversidades, onde você chega numa casa. Eu não tenho a minha criação dentro da política, eu sou advogado na minha essência, eu já fui mata-mosquito, já trabalhei na Fundação Nacional de Saúde, final da década de 80, início da década de 90, até quase o final da década de 90, onde eu tive uma estrutura muito boa como funcionário público federal, no qual abri mão por acreditar no sonho de fazer uma política inclusiva, principalmente para a região metropolitana desse estado, que há muito tempo sofre com a ausência do poder do Estado. As prefeituras são isoladas, são ilhas, que os governos do estado quase sempre, ou sempre, viram as costas. Qual é o papel, nessa ausência do poder público do Estado, qual é o papel que a LERJ, no seu ponto de vista, exerce nessa situação? É um poder hoje de protagonismo na política carioca, onde só o deputado não tem a força que todos imaginam. Mas quando a gente está numa comissão, quando a gente delibera em comissões, essa é a força dessa Casa de Leis, onde as comissões, seja em determinados temas, não em determinados não, em todos os temas. Por exemplo, eu presido hoje a Comissão de Turismo aqui da LERJ. A gente delibera e a gente vai a campo e a gente consegue fomentar, a gente consegue chegar junto à nossa população para atender os anseios dessa população. Vou dar um exemplo hoje quanto à sinalização turística das 92 cidades do estado do Rio de Janeiro. Graças à comissão e o trabalho da Secretaria de Turismo do Estado, junto com o DR, junto com o Instituto Estadual de Arquitetura e Engenharia, a gente está conseguindo uma nova sinalização turística desse estado, com um trabalho começado pela Comissão de Turismo, que virou parceira hoje do nosso secretário de Turismo do Estado, da Turismo, o secretário de Turismo, Nilo Sérgio Félix, amigo, irmão, o Paulo Senise, da Turismo, e toda a equipe. Então, isso é um exemplo. Ontem a gente estava num debate das agulhas negras, da região das agulhas negras, e citamos isso. Se a política fosse um meio de integrar, sem disputas, não tem vencido nem vencedores. A política tem que ser feita, direcionada exclusivamente com um fim social para a nossa população tão sofrida do estado do Rio, do Brasil e principalmente, reforço, da região centro-leste fluminense. São Gonçalo, Itaboraí, Magé, Guapi, Tanguá, Rio Bonito, Cachoeira, Silva Jardim, Maricá, até mesmo chegando ali em Casimiro de Abreu. É uma região que precisa dessa integralização, que está saindo uma legislação agora, de integrar a região metropolitana, que a gente consiga, dentro da medida do possível, fazer uma integralização da região metropolitana inclusiva, não exclusiva. Isso assusta a gente um pouco, porque o poder da capital, do protagonismo do prefeito da capital, da cidade do Rio de Janeiro, é muito grande,
referente às cidades, principalmente interioranas desse estado. O senhor como presidente, né, da comissão de turismo, a gente sabe que a comissão durante muito tempo ela foi muito pouco ativa, né? A gente está vendo que houve assim uma mudança muito grande a partir do momento que o senhor assumiu a presidência, essa comissão ficou mais atuante, né? A gente percebe também que há uma certa desorganização no estado todo, no interior do estado principalmente, com relação a programas turísticos. E a cidade do Rio de Janeiro é um apelo muito forte, que é uma dos centros turísticos mais importantes do mundo. Então a tendência é de que o turista acaba ficando, quando vem para o estado do Rio, acaba ficando no Rio de Janeiro só, né? Existe algum trabalho com a intenção de fazer com que isso se abra um pouco mais para as cidades do interior, já que o turismo é hoje, e principalmente numa economia que a gente está passando esse momento de crise, o turismo é hoje uma mola mestra da economia no mundo todo. Você tocou num ponto muito importante, Márcio. Hoje a Secretaria de Estado de Turismo, junto com a Turisrio, junto com a Comissão de Turismo, a Secretaria lançou um plano chamado Cidades Maravilhosas. Só que eu acho que existe uma confusão quando a gente fala em cidades maravilhosas, você já imagina o Rio de Janeiro, que eu chamo de maravilhosas cidades, que é a interiorização do turismo no nosso estado. A gente está partindo agora, nós com a Secretaria de Turismo, a Comissão de Turismo da Alerj, que é representada também pelos servidores da casa, o Fábio e a Otávia, que fazem um trabalho maravilhoso, junto à comissão. A gente conseguiu visitar todas as regiões que têm apelo turístico do estado. Então, a gente está interiorizando o turismo no estado do Rio de Janeiro. E agora a gente começou uma discussão muito importante, que são os trens turísticos do estado. Que a gente conseguir interligar a região através dos trens turísticos. A gente consegue, nessas regiões onde vai reativar a linha, que fomente a economia, e de cada 11 empregos no Brasil, um é vinculado ao turismo. Então é uma fonte inesgotável de renda. Se a gente puder capacitar garçons, guias, o próprio morador de regiões isoladas, de um turismo rural, de um turismo esportivo, de um turismo de negócio. A gente tem problemas aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu participei recentemente numa exposição da Feira de Revendedores de Calçados, num local na Barra, que a gente já foi protagonista das grandes feiras do Brasil. Da Feira de Couro, o Rio era protagonista. Perdemos para São Paulo, perdemos para Franca, agora perdemos para o Sul. Só que a gente está adotando aqui, via Comissão de Turismo, junto com a Comissão de Economia, Indústria e Comércio, a gente chamar todos os agentes envolvidos para a gente estudar qual é a forma de incentivo para trazer os médios e grandes eventos de volta para o estado do Rio de Janeiro, interiorizando. Se a gente conseguir interiorizar, a gente vai fomentar, como muito bem falou, Márcio, a economia do interior do estado, porque a cidade do Rio, eu penso como você, acontece sozinha, pelo grande apelo que a gente tem, que é uma das capitais turísticas do mundo, pela sua beleza natural e pelo seu povo, que é um povo fantástico. Bom, vamos trocar então um pouquinho de assunto. O senhor também é presidente da CPI do lixo. A gente sabe que a gente está falando de turismo, né? E o lixo é um grande problema da humanidade, né? E a gente percebe que está muito longe, né, de se ter uma solução para essa questão do lixo. E o lixo, na verdade, acaba sendo também uma fonte de renda, né? Qual é a ação da CPI com relação a essa questão do lixo aqui no estado do Rio? A CPI hoje está fazendo primeiro um levantamento e a gente está fazendo também investigações. E a gente constatou algumas irregularidades, principalmente no tratamento de chorume aqui no estado do Rio de Janeiro, que é um caso muito grave, porque a maioria dos chorumes aqui do estado do Rio de Janeiro, principalmente da região metropolitana, alimenta de chorume a Baía de Guanabara. No momento que a gente fala em despoluição, num momento tão grave que a gente fala de velas na Baía de Guanabara, eu sou um defensor hoje da interiorização do turismo. Inclusive,
levando as velas a Búzios, que a gente tem um vento maravilhoso em Búzios, está entre as 3 melhores raias do mundo, e além do parque de hospedagem maravilhoso que tem na região dos lagos desse estado, a gente vive um momento difícil. E a gente constatou também, a gente se indaga sempre, cadê os nossos catadores? Quem está defendendo? A gente tem um exemplo aqui bem pertinho da gente, que é em São Gonçalo. Lá no nosso antigo lixão de Itaoca, que extinguiram o lixão, prometeram aos catadores moradia como forma de compensação trabalhista. Foram feitas as terrasplanagens, mas até hoje, infelizmente, as casas não saíram. Eles tinham lá uma usina de reciclagem de óleo, que a estrada que foi levar o equipamento para o Comperge passou por cima, também acabaram com a usina de reciclagem de óleo. E essa semana, a gente está com previsão de ouvir os agentes envolvidos. INEA, a Prefeitura de São Gonçalo, a Rastec, que é uma empresa que administra o passivo lá, para que a gente ache uma solução para a vida dos catadores de São Gonçalo, se Deus quiser, com as construções das residências deles, para dar dignidade, e a gente conseguir refazer lá a usina de reciclagem de óleo. E nos outros lugares, nós fomos no Lixão de Babi, nós fomos semana retrasada a Caxias, a gente constatou lá a falta completa de infraestrutura quando a gente fala de lixo nesse estado. Esse passivo de enterrar lixo, esse passivo da gente não conseguir reciclar, porque a gente não quer reciclar ou não tem capacidade para reciclar. A gente tem que estar repensando. Eu acho que a principal função hoje da CPI do lixo do estado é a gente achar mecanismo para que a gente efetive a coleta seletiva e repensar se vale a pena ou não continuar enterrando lixo, que é um passivo de 100 a 200 anos. Se é que é só isso, para que a gente passe a reciclar mais e a buscar no lixo uma fonte energética para alimentar aí grandes cidades do estado do Rio de Janeiro, também as cidades do interior, com a queima desse lixo. Nós temos uma usina aqui chamada Usina Verde, na UFRJ, que a gente está para fazer uma visita lá, para ver como funciona. Essa é uma tecnologia hoje adotada nos grandes países da Europa, principalmente na Alemanha. Então, é um momento muito difícil, a gente está encerrando a CPI já com proposituras legislativas. A gente quer quase que obrigar os municípios a fazer a reciclagem, não punindo, mas deixando de dar. Punir não. Ele não vai receber em troca os incentivos que tem que receber, caso não faça a coleta seletiva, que é a grande saída. Deputado, você está falando de coleta seletiva, mas para se implantar a coleta seletiva, precisa ter um mecanismo para educar a população, né, para fazer a coleta seletiva. Existe projeto para isso? Como é que se faz isso? Isso é um tema muito importante, Márcio. A gente passa por um momento difícil, que a gente não tem educação de qualidade, a gente não tem instrumentos para fazer a coleta seletiva, mas eu acho que de repente, pensarmos na inclusão de uma orientação ambiental nas escolas, Márcio. Desde o ensino fundamental, eu acho que começando nos primeiros anos de escola ali, se você incutir na cabeça da criança até 10 anos de idade, isso ela leva para a vida toda. Isso é a ciência que comprova que o momento mais importante na vida do ser humano, em termos de educação, em termos de formação, é de 0 a 10 anos de idade. Então a gente tem que adotar uma política aí de esclarecimento e principalmente de persuasão na coleta seletiva como instrumento de um mundo melhor e uma melhor qualidade de vida para o nosso povo. Porque a gente não aguenta mais o descaso nosso, não só dos políticos, de todo o povo. Eu sou povo, estou deputado estadual, mas a gente também é povo, a gente sofre muito com o descaso
em caso de enchente, geralmente é por descaso da nossa população, que joga sofá em Baía de Guanabara, que joga papel, joga saco de lixo no ralo da sua casa e que acaba assoberbando tudo, enchendo tudo e causando grandes calamidades por culpa do próprio homem. Então é uma questão de conscientização nos primeiros anos, em caso de alfabetização das nossas crianças, para que as nossas crianças no futuro não façam o que a gente faz, Márcio. Agora esse processo passa pelos municípios. Não tem como não passar pelo município. A gente tem que dar uma orientação entre aspas, né? Porque é uma orientação legal que você vai quase impor aos municípios que adotem essa política de orientação ambiental para que as gerações futuras estejam melhores preparadas, melhores qualificadas para não cometer os absurdos ecologicamente falando que a nossa geração está cometendo e que as gerações anteriores cometeram. Bom, o nosso ponto político vai dar uma paradinha para os comerciais. Voltamos no próximo bloco, falando da região metropolitana, Itaboraí e Comperj, né, que hoje é a tônica do assunto que se discute com a questão da economia no Brasil e no estado do Rio.